Pastor, eu preciso te dizer uma coisa, pastor. Eu juro que eu não sei como é que isso aconteceu, pastor. Foi tão de repente. Eu não sei mesmo porque eu e ela a gente fez isso, pastor. Eu acho que foi coisa do capeta, pastor. Foi retaliação de Satanás, pastor. Eu juro que eu não queria fazer isso, pastor. E agora? Que tema! Creio que você vai ser impactado nesse vídeo. Várias respostas pro seu casamento. Eu não sei como que você tá, se o seu casamento tá bem, se o seu casamento tá mal. Fica ligado que esse vídeo vai fazer você refletir com as coisas que acontecem no dia a dia no seu casamento, no dia a dia com os jovens. Segura o dedo aí e fica com a gente. Sexo no namoro é um problema. Olha, eu vou te contar. Conta. Na maioria das igrejas que nós passamos, É o mesmo problema em todo lugar. olha, dentro do Brasil, fora do Brasil, seja numa denominação histórica, numa denominação tradicional, pentecostal, neopentecostal, Independente. o namoro é um problema. Segundo a Bíblia, o sexo foi criado exclusivamente para o casamento. E nós já tratamos disso no vídeo passado. Você já viu? Não viu ainda não? Dá uma olhada aqui. Por que então que há tanto problema na relação sexual no namoro? Porque o sexo é uma aliança de sangue. Em uma relação sexual, dois se tornam um. Durante a aliança, os dois se misturam. Há uma ligação de alma. E toda aliança, a troca entre as partes. Quando a... partes de um vai pro outro e partes do outro vai pro um. Então em toda aliança há mistura. E por isso é que Deus é um Deus de aliança, porque Ele sempre quis se aliançar com o ser humano, se misturar com o ser humano. A relação sexual acontece troca de espiritualidade, personalidade, Legalidades de um pro outro. e é muita coisa. Portanto, a aliança já é importante. Se você pega o fator sangue e adiciona numa aliança, nós estamos falando da aliança mais forte que existe. Por isso é que em muitas religiões usa-se aliança de sangue, mas também por isso que quando Jesus veio fazer a maior aliança, todas, ele deu o seu sangue. Então toda relação sexual é um pacto de sangue, uma aliança de sangue. Pastor Ney, então quer dizer que se eu usar camisinha, eu não faço uma aliança de sangue? Obviamente não, porque numa relação sexual, a aliança que estamos falando de sangue é uma aliança espiritual, independe do ato da penetração. Então, se você teve relação sexual com uma pessoa e não tratou isso, quer dizer então que Existe uma ligação de alma. Exatamente. Então vamos ver em Gênesis 34, de 1 a 3. É forte. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a, deitou-se com ela e humilhou-a, e apegou-se a sua alma com Diná, filho de Jacó. Veja só que após Siquém ter se deitado com Diná, a palavra diz que a alma de Siquém ficou apegada, enamorada. Eles tiveram uma aliança de sangue. O sexo é aliança de sangue, portanto, se você teve relação sexual com 10 pessoas e você nunca tratou isso, você está ligado a essas 10 pessoas pela legalidade que você mesmo abriu. Tudo que acontece na sua vida atinge diretamente essas 10 pessoas por causa da ligação de alma que vocês têm. Mas isso não é o problema maior. O problema é que tudo que acontece com essas 10 pessoas, meu amigo, está caindo na sua conta. Você tá percebendo como o negócio tá ficando sério? Mas ó, não sai agora não. E eu quero mostrar pra você a estratégia do inimigo e a atuação dele ao longo de anos na vida de um ser humano até chegar ao ponto dele destruir a família, que é o protótipo de Deus. Pensa então num casal que é bênção na sua igreja, que é líder, que participa de vários ministérios, aquele crente, aquele casal gospel, evangélico, bom. Pensa comigo. Então, durante o namoro, eles vão abrindo portas e o que acontece? Eles caem no pecado da relação sexual fora do casamento. Mas calma, esse casal caiu agora, mas talvez isso começou lá atrás. Perceba comigo como o inimigo vem plantando sementes de iniquidade durante a vida a fim de despertar precocemente a sexualidade. Na infância pode acontecer o abuso sexual por parte de adultos ou até mesmo experiências com amiguinhos, 3, 4 anos. Brincadeiras de médico, com priminhos, a descoberta dos genitais, sabe aquela coisa do... Pega no meu que eu pego no seu, aquela coisa ali, isso aqui lá, vem aqui, vai ali. O tempo passa e aquela criança de 6, 7 anos vai crescendo e as brincadeiras também mudam na escola, né? Inclusive, lembra nem aquela brincadeira? Pera, uva, maçã, salada mista? E como é que é? Tinha até uma musiquinha, né? É, nossa, eu morria de medo. Sério? É, de cair na salada mista. Eu coloquei esse vídeo pra eu assistir, eu fiquei de cara. Mano do céu. Olha só,
como sutilmente, sem a gente perceber, a sexualidade vem sendo implantada na vida dessas crianças, desde pequenininho. Só que, Ju, a idade vai aumentando e as brincadeiras vão ficando mais sérias. Lembra daquela brincadeira na escola, verdade ou desafio? Ou verdade ou consequência, não sei qual é o nome aí na sua região, mas eu morri de medo de brincar disso. As maiores experiências que os meus amigos tinham na área sexual era em meio à brincadeira. O primeiro beijo, a primeira vez, as primeiras experiências homossexuais. Que eram os desafios, né? Eram os desafios. Eu preferia falar a verdade. E esse é um tipo de brincadeira que acontece até hoje nas escolas. A criança vai crescendo e a sua sexualidade vem sendo aflorada, despertada. Com 9, 10 anos é a idade que as pesquisas apontam que a pornografia alcançou uma criança. No meu tempo, pra ver pornografia, mandava um trabalho, velho, tá doido? Tinha que um carinha mais velho, enrolar o tiozinho da banca pra distribuir revista pra galera. Ih, um negócio de doido. Hoje, toda a nossa casa está online, todos os dispositivos estão prontos e as crianças já nascem. Então, essa criança que cresce no ambiente da igreja, chega na adolescência, e ele é um menino de Deus, ele tenta honrar seus pais ao máximo possível, ele está envolvido no louvor da igreja, mas viciado em pornografia e masturbação. Durante a sua adolescência já viu todo tipo de pornografia, níveis e níveis e mais níveis de pornografia, e isso está aqui, ó, na sua mente. Impregnado na mente. E esse jovem chega finalmente aos seus 18 anos, tudo que ele mais sonhava, né? Poder dirigir, poder fazer as suas coisas. Maior de idade. Maior de idade, independente. E também, 18 anos, a igreja agora permite namorar. Pode namorar, 18 anos. Fiz 18 anos, vou namorar, né? Então, ele começa a namorar a menininha, mas o que acontece? Quando estão ali nos beijos e amassos... No rally rola. Dentro do carro. E você acha que em meio a tudo isso, esse jovem está pensando no quê? No Senhor Jesus assentado no trono? Não! E ele está sendo bombardeado na mente com essas imagens da pornografia que ele viu durante anos na sua vida. Em meio aos beijos com a namorada, todo o seu corpo está ativado sexualmente e ele está doidinho para colocar tudo em prática com a namorada dele. Então, após anos de semeadura do inimigo na sexualidade, chega esse ambiente onde os dois caem no pecado da relação sexual. E é nessa hora que o inimigo para de semear e fisga a vida desse casal. E você gosta de pescar, Ju? Eu? Você gosta de pescar? Eu lembro, meu pai assistia o programa Pesca e Companhia. Pesca e Companhia. Domingo de manhã. Domingo de manhã, o tiozinho sentado na beira do barco, assim, de bonezinho azul. Eu me lembro daquele tiozinho pegando peixe. Quando fisgava, ele falava assim, opa, esse aqui é bom. E aí ele não saía desesperadamente enrolando o molinete dele. Ele só falava o seguinte, agora esse aqui eu já peguei. É só eu esperar o bichão cansar. A Bíblia nos diz em Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Cada vez que nós pecamos, nós damos um lugarzinho, nós damos a chave do inimigo para ele ter acesso. E quando o pecado é na área sexual, o inimigo tem acesso ao libido sexual, ao desejo que o casal tem por sexo. E com a legalidade, ele vai no libido sexual e sopra libido sexual. Bota fogo na fogueira porque ele quer mais aliança, ele quer mais sangue, ele quer fisgar ainda mais a vida desses dois. Ah, Ney, então é por isso que o casal, quando cai em pecado de relação sexual antes do casamento e não trata... Cai uma vez, possivelmente vai dar sequência. Uau! Então o inimigo, através da legalidade, começa a conduzir o casal a mais prática sexual. Após anos de namoro, esse casal toma uma decisão e eles falam, vamos casar. Porque é melhor casar do que viver abrasado. E quando eles falam de casamento, sabe o que o diabo fala? Glória a Deus! Aleluia! Vocês estão indo para onde eu quero. Por que será que o inimigo vai destruir um namoro? Se esse namoro está o alimentando, o que o inimigo quer é conduzir esse casal ao casamento, mas que eles não tratem essas legalidades que eles deram. E o desejo do inimigo é destruir a família, o protótipo de Deus. Só que para isso, ele começa cedo. E esse casal se prepara para o casamento e não passam por um momento de abrir o coração acerca dos pecados, dos problemas que tiveram. E eles passam reto achando que o casamento perdoa pecados. Não. Porém, em nenhum momento da Bíblia diz que casamento perdoa pecados. A Bíblia diz que a partir do matrimônio, o sexo não será mais pecado.
Porém, o que aconteceu antes não é anulado pelo simples fato de casar. Então esse casal se casa e vão pra lua de mel. E o que acontece na lua de mel? Sexo. Eles desfrutam do sexo, aproveitam cada segundo desse tempo tão importante na vida do casal. Mas passam os primeiros meses de casamento e o casal encontra alguns problemas. Normal, todo casal tem problema. Sim. Quem viveu em santidade, quem não viveu em santidade, no início do casamento tem as diferenças. As dificuldades financeiras, os ajustes, né? Afinal de contas, somos pessoas diferentes, né? E no casamento, a mulher descobre que o marido faz algumas coisas diferentes. Deixa a cueca suja no chão, toalha molhada no chão do banheiro. Do nada, ele emite uns sons diferentes, você sabe o que eu tô falando. E pra complementar, ele te agarra, te coloca debaixo do edredom e te prende lá. E você fica desesperada. Não. E no namoro? Que você encontra a mulher toda penteada, você encontra ela toda perfumada, toda maquiada, mas no casamento vocês dormem juntos. E quando você acorda e olha pro lado... que é isso aqui? E pior, e quando você acorda e ela te dá um bom dia, meu amor? O que você tá falando? Do seu bafo, do cheiro podre que sai da sua boca. E você... bom dia. Só eu. Problemas são normais em todo casamento, mas tem um agravante na história desse casalzinho que a gente começou falando. No namoro, eles abriram brechas e ilegalidades. E lembra que o inimigo vai no libido sexual, no desejo da relação sexual e sopra. Mas agora, no casamento, porque não foi tratado, ao invés do inimigo soprar o libido sexual, o que ele faz? Seca libido sexual. Somado a todas as dificuldades do início do casamento, às vezes financeiro, ou então de atritos, de personalidade, quer ver um homem bravo, é a mulher ter dor de cabeça todo dia. E nessa relação eles vivem uma frieza na relação sexual. O que antes era tão fogaréu, agora... E é só mexer na área sexual que o homem já começa a tratar a mulher de qualquer jeito. Já começa a dar umas patadas, já começa a dar uma resposta atravessada. E logo a mulher já se sente rejeitada. Ai, amiga, ele não me ama, só pensa naquilo, só me quer pra aquilo. Então eles brigam, começa agressão verbal, agressão emocional, às vezes até agressão física, até que chega o momento em que os dois não aguentam mais e a mulher fala: Ah, quer saber? Não quero mais. Vou pra casa dos meus pais. E então, no casamento, depois de terem filhos talvez, depois de estabelecer uma família, aquele anzol que foi fisgado no namoro, então é hora de puxar o peixe. E aí acontece o divórcio. Mas quando começou isso? Lá atrás. Um namoro sem Deus é o princípio do divórcio. Em uma construção, você que é engenheiro civil, né? Mas nem precisa ser engenheiro civil, né? A gente já sabe, lá na escola a gente já aprendeu que qual é a parte principal de uma construção? É o alicerce. E como o alicerce está lá embaixo, a gente não vê nada mudando, porque tá tudo lá embaixo sendo construído para que se levante algo. E da mesma forma é o namoro. O namoro é o momento do alicerce, onde você vai construir a base para ser edificado o casamento. Agora, se você edificar algo sobre uma base com vigas podres, o que acontece? Se você é casado ou não, e você teve relações sexuais e nunca tratou, nunca orou, quebrando essas legalidades na sua vida e fechando essas brechas que vocês mesmos abriram, e não importa quanto tempo isso aconteceu, o tempo não apaga pecado, não é igual o nome sujo no SPC não, que depois de 5 anos caduca. Seria mais fácil até, né? Talvez vocês estão no casamento tentando prosseguir, parece que tem coisas te segurando para trás. É hora de parar, e é a hora de você receber uma ferramenta que quebra essa corrente, que corta essa corda que te prende ao passado. Sabe como chama essa ferramenta? Confissão. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Como começa o versículo? Se confessarmos. Você identificou que tem erro? Quero te dar a boa notícia. O sangue de Jesus pode recair sobre a sua vida agora, mediante a um arrependimento genuíno.
seguido de confissão de pecados, porque o sangue de Jesus é muito mais poderoso do que qualquer aliança de sangue que você fez. E agora mesmo você pode confessar o seu pecado, receber perdão e ter essa legalidade quebrada na sua vida. Só depende de você. Aqueles mesmos pés que estavam na casa do Simão fariseu em Lucas 7, que aquela mulher foi e se jogou aos pés de Jesus, esses mesmos pés estão agora aí na sua casa. E nós queremos te convidar a você ter um tempo com Deus agora mesmo na sua casa. Você não precisa nem terminar de assistir esse vídeo, agora mesmo. Quero te dar uma dica, clica no link que está aparecendo aqui. É uma canção para você mergulhar nas águas que vêm do trono de Deus e você se lavar. Confesse tudo aquilo que Deus está trazendo ao seu coração. Coloca diante de Deus e não se esqueça. Procure seus líderes, procure seus pastores para te auxiliar e te acompanhar na sua caminhada. Isso é muito importante. Receba a cura através da confissão de pecados. Amém. Tiago 5,16. Se confessarmos as nossas culpas uns aos outros, seremos sarados. E aí, curtiu o vídeo? Te ajudou? Achou importante? Muito importante, não é verdade? Então seja agora um instrumento de Deus para tocar a vida de outras pessoas. Compartilhe esse vídeo. Contamos com você. Comente aqui embaixo, deixa a sua opinião, a sua sugestão para os próximos vídeos. Ei, ficou aqui até o finalzinho, é? Então, aproveita. Não deixa para amanhã não, que dá para você fazer hoje. Se lava. Ele tá te esperando. Vai lá.